Vamos resolver agora a questão que fala o seguinte: o espaço de um ponto material varia em função do tempo de acordo com o gráfico abaixo. Determine o espaço inicial do movimento, o que acontece no intervalo de tempo de 0 a 2 segundos, os instantes em que o móvel passa pela origem dos espaços e a velocidade dos instantes 4 segundos e 9 segundos. Essa questão aqui uma questão que dá para a gente ver um monte de conceito e entender um pouco melhor gráfico, tá bom? Eu vou colocar uma animação aqui e vou comentar sobre ela, vou resolver a questão e depois eu volto na animação de novo. Vocês vão ver que vai ajudar bastante. Então, deixa eu tirar o gráfico aqui e vou colocar a animação. Olha aqui. E aí eu vou dando... Aqui, ó. Primeiro, ó. Aqui a gente tem, ó, deixa eu voltar um pouquinho para cá. Então, ó, aqui, ó, eu tenho carro, né? Tenho carro aqui na posição -10, que é a posição inicial, que é a mesma posição do gráfico. Aqui, ó, tá vendo? O gráfico está ali. E veja que essa bolinha, ela vai fazer o percurso do gráfico e você pode acompanhar aqui a posição do carro. Então eu tenho aqui, ó, a trajetória, o sentido positivo da trajetória. Eu tenho o espaço inicial, ele está aqui, ó, no -10. E a gente vai ver agora, eu vou colocar aqui para você, o tempo aqui, ó, do gráfico, de 0 a 2 segundos. E observe a bolinha que vai andar aqui no gráfico, né? O tempo, vamos dizer assim, ela está andando conforme se fosse o tempo. E a posição do carro. Então vamos lá, ó. Vai aparecer um cronômetro aí, ó. 1 segundo. Tá vendo que ele está parado. E até 2 segundos, ó, ele estava parado. E aí ele começa o movimento dele, ó, no sentido positivo da trajetória. Sentido positivo da trajetória, a velocidade é maior do que zero, o movimento, ó, é progressivo. O móvel se movimenta a favor da orientação positiva da trajetória. E aqui, ó, tá vendo? Você vai ver que a bolinha vai começar a subir, o gráfico, o automóvel aqui está se movimentando para cá, para a posição 10. Aqui o zero é a origem. É a origem. Então a gente vai observar o momento que ele passa pela origem. Então, só de observar aqui essa animação, eu já resolvi a questão, a letra A, né? O espaço inicial do movimento, -10. Tá? O que acontece no intervalo do movimento de 0 a 2 segundos? Vocês viram que ele está em repouso. Tá? E um instante, os instantes em que o móvel passa pela origem. Então é só a gente observar o instante que ele vai passar aqui pela origem. O zero aqui é a origem. Então vamos lá. Olha, você pode ir vendo, ó, pode ir observando o tempo aqui, ó, 2 segundos, né? E pode observar aqui também, tá? Ó, 3, 4 segundos. Então 4 segundos, ó. Veja que eu não vou... Aí, 4 segundos é exatamente o momento que ele está passando pela origem, que você vê aqui e você observa aqui no gráfico. Então, quando que passa pela origem? No momento que a reta, né, essa reta aqui, cruza o quê? O eixo X, o eixo do tempo, nesse caso aqui, porque a gente está espaço em função do tempo. E aí a gente continua observando, ó. Vamos observar o movimento da bolinha e o do carro, ver o cronômetro, chega lá nos 6 segundos, ó, o que acontece? Vai chegar nos 6 segundos, ó, ele muda de sentido. Viu que ele mudou de sentido e agora está voltando. Olha o que acontece aqui, ó, movimento retrógrado. O movimento móvel se movimenta contra a orientação positiva da trajetória. A orientação está para cá, ele está se movimentando para cá. Olha o que acontece, a velocidade é negativa. Velocidade negativa, olha como que é o gráfico. A gente viu a positiva, é assim. Agora, olha como é que é o gráfico. E a gente vai observar que ele corta, que ele passa pela origem, né, novamente em que tempo? A gente já consegue ver aqui que é no tempo de 9 segundos, mas vamos ver a animação. Ó, ver que ele vai se aproximando. E aí, ó,
9 segundos ele passa novamente pela origem, vê que ele está passando aqui, não está muito bem sincronizado, mas está passando por aqui 9 segundos e aí ele continua o movimento. Agora é importante lembrar de uma coisa aqui, ó. A gente está trabalhando com movimento uniforme, tá? Então, o que é o movimento uniforme? A velocidade é constante. Então, esse gráfico aqui, ó, todo, em qualquer ponto, a velocidade dele vai ser a mesma, tá bom? E esse outro gráfico aqui, ó, a gente tem que a velocidade também é a mesma. Qual a diferença? A mesma, mas é diferente, tá? A mesma em todos os pontos e aqui é a mesma em todos os pontos. Mas essa aqui é diferente dessa, tá? Até mesmo porque essa aqui o movimento é retrógrado, ela vai ser negativa. Essa aqui o movimento é progressivo e ela vai ser positiva, tá bom? A gente conseguiu observar só no desenho que ele passa, né? Aqui, ó. No caso, os instantes em que o móvel passa pela origem dos espaços é o quê? É o 4 segundos que a gente viu e o 9 segundos, tá bom? Então a gente resolveu três itens, né? Somente observando o gráfico. Outra coisa foi saber que aqui a gente tem um movimento progressivo e aqui retrógrado, tá bom? Velocidade aqui menor do que zero, velocidade maior do que zero. E aí, ó, continua o móvel ali, eu estimei que terminasse em 11 segundos, e aí acaba a animação. Tá bom? Agora, vamos voltar ao gráfico, somente ao gráfico. Aqui, ó. E aí vamos de novo identificar as coisas. Depois eu vou voltar de novo nessa imagem. Essa questão, como eu falei, é uma questão muito boa para tirar um monte de dúvida. Tá bom? Então vamos lá. A letra A, ó, ele quer saber quem? Ele quer saber o S0. O S0, que é o quê? O espaço inicial. O espaço inicial vai ser quando t é o quê? É igual a zero. O t aqui é igual a zero, o espaço inicial é quanto? É menos 10, é onde o gráfico está cortando aqui, ó, o eixo vertical. Tá vendo? Então eu tenho o quê? Menos 10 metros. Tá certo? O que acontece no intervalo de 2 segundos? A gente viu, né? De 0 a 2 segundos. O que acontece? Entre 0 e 2 segundos, olha, o móvel está parado. Por quê? No meio segundo, ele está na posição menos 10. No 1 segundo, ele está na posição menos 10. No 2, ele está na posição menos 10. No 1,5, tá... Então, ele está o quê? O tempo passa e ele continua na mesma posição. Então, ele está em quê? Em repouso. Então, a letra B, a resposta certa é o quê? Repouso. Então, ele está em repouso. Tá certo? Os instantes em que o móvel passa pela origem. A gente viu aqui, é onde o gráfico, ó, corta o eixo do tempo. Então, ele corta aqui no 4 e no 9 segundos. Então, a gente tem 4 segundos e 9 segundos. Então, agora, a gente vai observar a velocidade. Então, é importante nos pontos 4 e 9, né? No instante 4 e 9. Lembrando que aqui, ó, nessa reta, a velocidade é constante. Então, ela vai do 2 segundos até os 6 segundos com a mesma velocidade, tá bom? Só que ela, como a gente viu aqui, o movimento é progressivo, então ela vai ser positiva. E aí, eu quero atentar você para uma coisa. A gente pode pensar aqui fisicamente, trigonometricamente, tá bom? Então, aqui eu tenho, ó, alfa, tá? Esse ângulo alfa aqui que a reta faz com o eixo t, tá? Com o eixo dos tempos. Se você observar aqui, eu tenho um triângulo, tá bom? Eu tenho um triângulo. Então, olha só, eu posso dizer, e eu vou mostrar para você, tá bom? Que a tangente de alfa é numericamente igual à velocidade. Mas eu também posso calcular a velocidade aqui com a nossa velha fórmula. Velocidade é igual a ΔS dividido por
ΔT. Primeiro, vamos observar o cálculo através da tangente. Então, o que é a tangente? A tangente de um ângulo, tangente de alfa, ela é dada pelo cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. É importante lembrar que a tangente menor do que 90 graus ela é positiva e a tangente maior do que 90 graus ela é negativa. Vou colocar aqui um gráficozinho para você entender o que eu estou falando. Eu vou colocar aqui, ó, tem uma tangente, você está vendo aqui? Tem uma tangente. Tá bom, opa. Tem uma tangente. E aí, se eu for aumentando a tangente, eu vou colocar aqui no ângulo conhecido 30 graus. Tá vendo? 30 graus. Então aqui, ó, se eu for até 90 graus, ali, próximo de 90, tangente de 90 é infinito, né? Vou tirar aqui os ângulos especiais, ó, e se eu fizer até um pouquinho, ela é positiva. Quando eu passo de 90 graus, ela é negativa, tá bom? E a tangente é o seguinte, o suplemento dela é igual ao negativo, tá bom? O que eu estou querendo dizer com isso? Aqui, ó, tangente de 30 graus, ó, a gente está vendo o ângulo aqui de 30 graus, é raiz de 3 sobre 3. Quem é o suplemento dela? 150. 150. Então, o 150 vai ser menos raiz de 3 sobre 3. Ó, menos raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Então, são esses dois detalhes da tangente. O primeiro ali, a gente vai trabalhar com uma tangente o quê? Positiva. Tá certo? Porque o ângulo aqui, ó, menor do que 90 graus. Tá bom? Então, vamos voltar ali para o gráfico. Volta aqui. Então, a gente tem aqui, ó, o cateto oposto, que vai ser igual ao quê? Vai ser 10. E o cateto adjacente, que é quanto? 2, ó. Aqui é 4, né? 4, 5, 6, 2. Então, esse triângulo aqui, ó, é um triângulo retângulo, ele é retângulo aqui, tá bom? Então, isso aqui é a hipotenusa. Aqui é o cateto adjacente, aqui o cateto oposto. Então, só de olhar aqui o triângulo, a gente vê que a altura do triângulo aqui é 10, que é o cateto oposto. Então, já coloco aqui 10, dividido pelo cateto adjacente, que a gente viu aqui que é 2. Então, esse triângulo aqui, dessa reta, o cateto adjacente é 2. A velocidade vai ser igual ao quê? 5 metros por segundo. Tá certo? Então, como eu falei, a tangente de alfa é numericamente igual a 5, que é igual à velocidade, que é 5 metros por segundo. Mas você falou que poderia fazer também por física, né? A gente fez por trigonometria, a gente pode fazer por física também. Só que vai chegar algumas questões que a gente só vai conseguir resolver por trigonometria, tá bom? Mas vamos ver aqui, caso você esquecesse a tangente, não soubesse a tangente, como que você poderia fazer? A gente poderia passar pelo seguinte, ó, ΔS é igual ao quê? S0 S menos S0. E o ΔT é igual a T menos T0. Bem, qual é o tempo inicial? T0 é igual a 4. Tá bom? Então, T0 é igual a 4. O S0 é quanto? É 0. Então, ó, eu tenho que T0... Vou fazer aqui, né? Tipo um... T0 é igual a 4. Tá bom? E S0 é igual a 0. E o tempo final? O tempo final, T6. Então, T é igual a 6 e o S é igual a 10. Certo? Então, vamos fazer ali o ΔS e o ΔT? ΔS, S10 menos 0, ΔS igual a 10. ΔT, 6, final, menos inicial 4. Eu tenho 2. Isso vai me dar o quê? Velocidade, ΔS sobre ΔT. Velocidade, 10 dividido por 2, igual a 5
metros por segundo. Tá certo? Então já resolvemos aqui a primeira. 5 metros por segundo. Tá bom? Então a gente resolveu aí para essa reta aqui, ela vale, a velocidade vale em qualquer ponto 5 metros por segundo. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que ver o outro lado. E eu vou fazer com outra cor aqui para ficar legal. Aqui, ó. Vou fazer aqui com outra cor. Vamos fazer nesse espaço. E eu vou fazer do mesmo jeito, tá? Então eu tenho aqui, ó, esse ângulo beta. Veja, um beta feio, né? Lembre aqui, ó, deixa eu colocar aqui de novo. Deixa eu colocar aqui de novo. Olha, agora a gente tem uma tangente negativa, tá bom? Por quê? Ela é maior do que 90, tá certo? Tangente negativa. Só que, como eu falei, essa tangente aqui, ó, de dentro, é o suplemento dessa. O ângulo aqui é maior que 90. Você está vendo isso, né? Aqui é o suplemento. Então, eu posso calcular essa aqui, ó, essa tangente aqui, só que essa tangente aqui que eu vou falar, que é gama, eu digo o seguinte, que tangente de gama é igual a menos tangente de beta. Tá bom? Então a tangente de gama é porque é o suplemento dela. A gente viu ali, né? Agora na imagem. E aí eu vou calcular esse triângulo aqui. Veja, a velocidade não vai ser igual à tangente de gama, mas ela não é negativa? Porque eu estou calculando aqui, ó, de acordo com esse ângulo. Ela não é negativa? A velocidade aqui não é negativa? Então é por isso que ela dá negativa. Tá bom? Então eu tenho ali, ó, a tangente de beta vai ser igual ao quê? Menos a velocidade. Então, quando eu vejo ali, ó, que tangente de beta é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, eu tenho, ó, cateto oposto, aqui é o ângulo 10. E agora o cateto adjacente, ó, 1, 2, 3, 3. Só que, lembrando que velocidade vai ser o quê? Negativa. Então eu tenho menos 3, né? Porque aqui, ó, ela é negativa. E a velocidade vai ser igual a menos 3,3, tá? 3,3 metros por segundo. Tá certo? Agora, vamos continuar aqui. Vamos fazer, a gente fez trigonometricamente, né? E agora a gente vai fazer, dá uma estudada nisso aqui do suplemento da tangente, tá bom? E agora a gente vai fazer fisicamente com ΔS e ΔT. E aí, ó, velocidade ΔS, ΔT. Então a gente pode ver aqui, ó, como a gente fez, calcular o T0, que o T0 é quanto aqui? É 6. Tá bom? E o T final? T final é quanto? 9. O S0 é quando é o T6. É o quê? 10. E o S final vai ser quanto? Vai ser 0. E aí quando eu fizer, ó, ΔS
vai ser igual a zero, né? Final. Menos 10 vai dar menos 10. Tá bom? Deixa eu melhorar aqui. Vai ser o quê? Menos 10. E quando eu faço ΔT, vai ser 9 menos 6, que vai estar 3. Então, eu tenho menos 10 dividido por 3, né? Porque é ΔS dividido por 3. Então, a velocidade vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos 10 dividido por 3. A velocidade, fazendo aqui no final, ó, a velocidade vai ser menos 10 dividido por 3, vai ser menos 3,3 metros por segundo. Tá bom? Então, a gente chega aí na resposta final, né? Utilizando aqui a trigonometria, aqui a física, para resolver a mesma questão, né? A gente está analisando o gráfico. Importante essa questão da tangente aqui, você prestar atenção. A inclinação maior do que 90, ela é negativa, a tangente é negativa, tá bom? E ela, a tangente, é o suplemento, né? Aqui é o suplemento, mas é negativo, tá bom? Dela, tá certo? Aí vamos ver aqui de novo a animação. Colocar aqui a animação, para a gente ver novamente. E aí, ó, vou até dar uma aumentada nela. Não deu para aumentar, não? Então, ó, a gente vai começar aqui, ó. E aí, lembrando, quando 0 está andando ali, 2. Então, ó, quando chega a 2 segundos, de 0 a 2 segundos ela está parada, né? Como a gente vê aqui, de 0 a 2 está parada. E aí, depois ele começa o movimento do quê? Progressivo. Progressivo, a gente vai vendo aqui o tempo passando, tá? Até chegar lá. E aí muda o sentido. E veja que o movimento fica retrógrado, velocidade menor do que zero. Tá bom? A gente encerra a questão por aqui e vamos para a próxima questão.